Eu acho que vai dar tudo certo. Já iniciamos a gravação, então boa noite, vamos iniciar. Esse material eu já coloquei lá na plataforma Moodle para vocês, né? Alguns de vocês já viram. E ao longo aqui da apresentação eu vou comentar alguma coisa lá o desafio que eu coloquei lá para vocês, né? Desafio é desafio, gente, não é para como é que faz, não, desafio. Vocês vão tentar aí quebrar a cabeça e depois a gente, na semana que vem, eu vou fazer aqui ao vivo aqui com vocês, tá? Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, nós estamos aí, esse é o nosso penúltimo encontro, né? Até onde eu sei, não, só é esse mais dois, Nós temos esse mais 2 encontros síncronos, além da visita técnica, né, segundo lá o planejamento lá na plataforma Moodle. E hoje a gente vai falar aqui das tecnologias disponíveis para controlar o escoamento superficial do solo. Ana, já está com a mão levantada? Oi, desculpa, que eu estou meio enrolada aqui. Não, mas a questão da minha dúvida, desculpa te cortar, é porque assim, eu não tenho propriedade rural, e pelo que eu entendi é para informar quais são as práticas, né? Tá, então, você me desculpa, na verdade eu fiz confusão, Ana. A sua dúvida é outra dúvida, não é a dúvida que eu estava imaginando. Então vamos lá. Com relação ao exercício lá, se você não tem propriedade rural, você vê a propriedade do vizinho, a propriedade que você conhece, a propriedade que você visitou, tá? O importante é você falar da prática e de tentar descrever os benefícios que você observou, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, desculpa aí porque eu estava falando de outra coisa, daqui a pouco vocês vão entender que eu vou explicar o desafio que eu passei essa semana, tá? Então, voltando aqui, no quarto encontro, nós vamos falar de tecnologias disponíveis para controlar o escoamento superficial do solo. Vamos falar de distribuição racional de estradas, né? Falar rapidamente, isso aí seria um curso, esse primeiro tema. O plantio em nível, vamos falar de plantio em nível, vamos falar de terraceamento agrícola, inclusive eu trouxe para vocês um aplicativo, né? Porque vocês podem baixar gratuitamente e dimensionar o seu terraço, né? Se você desejar, né? Sobre canais escoadouros vegetados, sobre embaciamento ou bacias de acumulação, ou barraginhas, que é o nome mais popular, principalmente em Minas Gerais, né? O pessoal usa muito esse termo, barraginhas, sobre controle de erosão em estradas rurais, de novo, e controle de vossorocas, tá? Então, começando, a gente já falou um pouco sobre isso, falou sobre essas estratégias na aula anterior, e nós falamos de aumento de cobertura vegetal, melhoria de infiltração de água do solo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o controle de escoamento superficial, que proporciona o quê? A redução do desgaste do solo pelo processo de erosão, e aí, consequentemente, você tem outros benefícios, né? Redução da poluição dos mananciais por sedimentos ou insumos agrícolas, né? Então, se você reduz o escoamento superficial, você reduz, então, o transporte desses sedimentos em insumos agrícolas, né? Que insumos agrícolas? Adubos, calcário, herbicidas, inseticidas, ou seja, tudo aquilo que estiver disponível na superfície do solo, que pode ser transportado e poluir os mananciais, tá? E, inclusive, com o controle do escoamento superficial, o aumento da infiltração de água do solo, você pode proporcionar a regularização do regime hídrico da bacia hidrográfica. Gente, nós temos vários vídeos que vocês podem buscar na internet, no YouTube, que mostram em propriedades que assim fizeram essas práticas, conseguiram, vamos dizer assim, recuperar nascentes, aumentar a vazão de cursos d'água, né? Então são práticas assim, comprovadamente extremamente eficientes, né? Eu até dei um curso, acho que foi em 2020, no início da pandemia, eu dei um curso em 2021, eu dei um curso que chamava Como Produzir Água na Propriedade Rural. Nada mais é do que isso que nós estamos discutindo aqui nesse curso, que é você ter práticas conservacionistas que, assim, de forma bem resumida, você aumenta a capacidade do solo em infiltrar água
e reduz ao máximo o escoamento da água na superfície do solo, tá? Uma outra coisa importante é a distribuição racional de estradas e carreadores. Carreadores são aqueles caminhos, né, na propriedade, né, que são feitos para poder transitar máquinas, equipamentos, etc. Tá? Então, na verdade, nós temos que tomar alguns cuidados no desenho dessas estradas, na implantação dessas estradas, né? Porque senão, pessoal, elas acabam se transformando em verdadeiros canais de escoamento de água. Então, é bem comum quando a gente vai numa estrada rural, a estrada está ruim, está cheia de costeleta, né? Vocês já ouviram isso? Cheia de costeleta, né? Aí o carro vai pulando. Por quê? Porque a água acaba se concentrando ao longo da estrada, acaba correndo, né? Caminhos ali, preferenciais ao longo da estrada. Então, o processo de erosão ele fica, vamos dizer assim, intensificado ou até direcionado para a estrada. Então, a estrada ela é um caminho, mas que também, no período de chuva, vira um canal de escoamento de água. E aquilo ali que transporta o quê? Sedimentos, adubos, barrancos, etc. Então, esse cuidado ele é muito importante, tá? Então, problemas mais graves têm como base as estradas e os carreadores, né? Ou caminhos, que são mal locados e eles acabam sendo transformados em canais escoadouros, verdadeiros canais, tá? Estradas que viram canais de escoamento de água, porque eles foram feitos de maneira que, vamos dizer assim, na ocorrência de chuvas, acabam conduzindo a água. Então, aqui algumas imagens, né? Eu acho que a imagem ajuda muito a gente a entender muitas coisas. Vocês podem perceber aí nessa imagem maior uma estrada ideal, onde você tem um abaulamento. O que é abaulamento? Então, se vocês olharem à esquerda a imagem ao alto, é esse formato arredondado. Então, quando vocês passam numa estrada de asfalto, vocês devem observar, quando a estrada é bem feita, que não fica, quando está chovendo, a água não fica acumulada na estrada. Quando a estrada é mal feita, fica aquelas poças d'água, né? Você passa o carro, chega até a balançar porque passa na poça d'água. Mas o que é aquilo? É que no dimensionamento da estrada você tem que ter, se você cortar a estrada no sentido transversal, você tem que identificar isso, que a estrada ela tem um formato abaulado, onde as águas escoam do centro da estrada para os cantos, para ser drenados nos canais de drenagem. Aí você vai falar, mas isso é só feito em estradas asfaltadas ou calçadas. Não. Isso também pode ser feito nas estradas rurais, como está mostrado nessa figura maior. Então, são estradas que têm abaulamento. Vocês observarem aqui do lado, tem um canal que escoa as águas que vão se acumulando ao longo da estrada, e essas águas aí vão sendo direcionadas para dentro da lavoura, né? Então, se vocês olharem a última foto à esquerda aqui, tem vários braços, talvez a imagem aí vocês não consigam perceber, que aquilo ali são o quê? São braços onde a água é desviada e ela é acumulada em bacias de acumulação, que nós vamos falar mais na frente, tá? Agora, quando uma estrada não tem abaulamento, não tem escoamento das águas, não tem acumulação em barraginhas, né? A gente vai ver daqui a pouco, acontece como está aí nessa foto do meio, da esquerda. Né? Você forma ali verdadeiras crateras, buracos, a erosão bastante acelerada, isso em função de uma estrada mal dimensionada, mal conservada e que não observa esses princípios que nós estamos falando aqui, tá? Ok? Então, estradas rurais, de uma maneira geral, além de manutenção, precisam de alguns cuidados, tá? Algumas, vamos dizer assim, alguns projetos de desvio de água, para que a estrada não sirva de canal de escoamento de água. Todo mundo entendeu isso? Então, a estrada rural também. E dentro da propriedade, gente, é lógico que tem propriedades e propriedades. Às vezes, uma única estrada dentro da propriedade, mal feita, imagina uma única estrada onde todas as águas da propriedade se escoam para ela. O que você acha que essa estrada vai virar? Vai virar um canal de escoamento de água. Então, numa chuva forte, a acumulação de água na estrada acaba provocando o quê? Erosão na estrada. Que pode ser uma erosão laminar, pode ser em sulco, quase sempre já vai direto para um de sulco,
e que pode se transformar com o tempo numa grande buraca. Eu já vi isso em pequenas áreas, tá? Então, esse cuidado, ele é muito importante. Bom, vamos para outro tema aqui importante, né? Logicamente aqui, gente, a gente dá uma pincelada, né? A gente sempre passa material para vocês depois, pegar, se inscreverem. Aqui a gente está trazendo a informação e, assim, e isso é muito forte no ensino à distância. Vocês depois, quem se interessou por um determinado tema, ou por todos os temas, né, o ideal, possa pegar esse material, ter acesso a esse material, assistir os vídeos, para poder se aprofundar, tá? São conhecimentos, assim, mais diretos aqui, mas que cada um deles exige uma dedicação, um aprofundamento, tá? E agora vamos falar do plantio em nível, uma técnica extremamente antiga, muito consolidada, não há dúvidas, né, que o plantio em nível, ele proporciona facilidade, eficiência, inclusive no uso de outras práticas na propriedade. E aí eu vou dizer para vocês, muitos e muitos e muitos produtores rurais, antigos, agricultura orgânica, eles são resistentes, eles não usam o plantio de nível. E às vezes, inclusive a demarcação no campo, que parece uma coisa de engenheiro, é uma coisa extremamente simples, que pode ser feito, por exemplo, com um nível de pedreiro. Pode ser feito uma estruturazinha de madeira, prendendo ali um nível de pedreiro ou um nível de mangueira, e você consegue usar esse equipamento e fazer uma alocação, né, no campo de uma curva de nível. Ou seja, é um processo extremamente simples e eficiente, mas que, infelizmente, repito, os nossos produtores antigos, novos, são resistentes, não aceitam, e aí resolvem plantar morro abaixo, fazer o plantio rampeado, e tudo isso acaba o quê? Favorecendo ao processo erosivo, ou seja, você cria condições para que, na ocorrência de chuva, possa provocar a erosão do solo, tá? O que é esse plantio de nível, né? Eu imagino que muitos de vocês já conheçam, você, né, dispor as fileiras de plantas, né, da cultura que você está adotando ali, executar as operações de cultivo de forma no sentido transversal à pendente. Só que fica parecendo uma coisa simples, tem uma rampa transversal, mas um morro, né, uma propriedade, ele é um morro que vai, que volta, então você tem todo um desenho ali, né, e quando bem feito, fica muito bonita a propriedade, toda em curva de nível, né, ela economiza energia quando você vai fazer as atividades ali na linha, aplicar um adubo, quando você vai ali, por exemplo, numa fruteira como maracujá, fazer a polinização, tudo isso facilita se o plantio estiver em nível, né, você economiza energia, você aumenta a eficiência ali na sua produção, tá? Aqui é um exemplo, é um pomar de citros, né? Aqui tá, assim, talvez a foto, ela não... Eu preciso tocar essa foto, porque acaba não dando a ideia aqui de morro, né? De caimento, tá? Mas a ideia é isso aqui, é uma linha, não sei se vocês estão vendo aí a demarcação branca que eu destaquei agora, aí ali você tem as culturas, né? O espaçamento. E qual é o espaçamento da cultura? O espaçamento é o espaçamento da cultura, conforme a recomendação do órgão. É só olhar a literatura, sei lá, café, 3 por 1, 3 entre linhas e 1 entre plantas, né? Citros, aqui, sei lá, esse aí, 1 por 3, por 4. Então você vai fazendo esse plantio. Só que essa linha da cultura, ela é feita em plantio em nível, ou seja, ela em tese, cada planta, cada elemento, né, cultura que está na linha, ela está na mesma cota, na mesma altura, nós chamamos de altitude, né, se for em relação ao nível médio do mar, ou seja, ela está na mesma cota, na mesma altura do terreno, e isso é demarcado, né, pode ser demarcado, como eu disse, simplesmente usando um nível de pedreiro, tá? Ou fazendo uma estruturazinha
né? Eu vou tentar trazer um mostruáriozinho para vocês na semana que vem, até para mostrar aqui um videozinho. É bem simples, gente, e que assim, é uma prática simples, e que se alguém quiser produzir, se alguém tem propriedade, né, eu diria assim, é o básico do básico. Se não fizer isso na propriedade, é bem difícil, né, conseguir avançar em outras técnicas aí que nós estamos apresentando aqui. Tem uma coisa aqui que nessa imagem aí nos chama atenção também, é que junto à cultura, se vocês observarem, tem pouca vegetação protegendo o solo, né? Isso é um aspecto negativo. O ideal, né, até a gente foi na propriedade hoje, que ele contava que quando ele implantou lá o sistema agroflorestal dele, ele fez uma roçada em toda a propriedade, juntou moitas e mais moitas de capim, formou aquela moita na linha, e aí dentro da moita, né, que ele foi fazendo plantio das mudas dele. Tá? Justamente para quê? Para que quando o vegetal ali, a cultura crescesse, já crescesse numa área protegida, tá? Que gera uma série de benefícios que nós já vimos aqui. Bom, então o cultivo em nível, rapidamente, ele seria algo assim, mas a gente vai voltar a falar nisso mais na frente, tá? E agora nós vamos para uma técnica, né, que eu diria que é o recurso extremo. Você tem uma área assim, que é bastante declivosa, uma área que está bastante degradada, que o solo, né, a matéria orgânica já foi toda embora, que o horizonte A está todo degradado, você vê ali que pouca coisa, nem capim, nem aquelas plantas ali mais, vamos dizer assim, ervas daninhas, né, ervas daninhas, que nascem em qualquer lugar, ali naquela área está crescendo. Então, você precisa de uma ação mais rigorosa. Mas é assim, uma ação rigorosa vai exigir também maior investimento. Então, gente, é uma técnica cara também, tá? Já vou avisando. Porque você vai precisar ali de máquinas agrícolas, né? Você vai precisar de um arado, por exemplo, para fazer o terraço, tá? E aí isso gasta combustível, a hora de máquina mais cara. Então, o terraçamento agrícola é uma técnica, né, que está aí disponível na literatura. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. No entanto, como eu disse, vamos dizer assim, é o último recurso, é o recurso extremo. Você tem uma área muito degradada e você precisa de uma ação assim, muito forte para ter um resultado mais rápido de recuperação daquela área, tá? Então vamos tentar descrever aqui para vocês. Então o terraço é uma das práticas mecânicas mais antigas e eficientes no controle de erosão em terras cultivadas, tá? A gente vai ver como que ela é formada, como ela é constituída. Basicamente é como se fosse, eu costumo dizer, Anas, Mário e os colegas Tereza, que mais está aqui, Ana Cristina, Ana Paula, Elaine, Mário, Samuel, Tereza, que essa técnica é uma técnica que é como se fosse um grande quebra-mola, ou alguns quebra-molas no campo, porque eles têm a função, sim, de impedir o escoamento de água numa encosta, tá? Mas isso pode ser feito de qualquer maneira? Olha, não deve. E não deve por quê? Porque se você fizer um número insuficiente de terraços, se você não dimensionar corretamente a altura do terraço, se você não dimensionar ali o local onde a água vai ficar acumulada, se você não, em resumo, se você não dimensionar de maneira correta, aquilo ali pode reter água, com certeza vai reter, mas numa chuva mais intensa, pode haver um rompimento. E aí, ao invés de você proteger a área, você vai causar um prejuízo maior, uma erosão mais acelerada, porque vai juntar um monte de água, e aí vai romper o terraço, e aquilo vai abrir, gente, uma buraca, vai rasgar o seu terreno, e vai te causar um prejuízo tremendo, tá? Então, o terraço, como eu disse, é uma das práticas mais antigas e eficientes de controle de erosão. Ela é constituída de um canal e um camaleão, mais à frente eu vou mostrar a imagem. É uma prática conservacionista, né? Aí é uma estrutura que a gente chama de estrutura hidráulica, né? Uma estrutura para reter água, armazenar água,
constituído então de um canal e um camalhão, camalhão é o quebra-mola, tá? Que é construído transversalmente ao sentido da declividade do terreno. E aí nós chamamos dessa técnica de terraço. Ela tem a finalidade de parcelar o comprimento de rampa, possibilitando a redução da velocidade, subdividindo o volume do deflúvio superficial ou escoamento superficial, é a mesma coisa, para possibilitar a infiltração de água no solo. Então, na verdade, assim como as demais técnicas, o terraço ele é uma estrutura hidráulica que impede o escoamento, que acumula água, e aquela água acumulada terá um tempo para infiltrar no solo e abastecer os mananciais do solo, né? O próprio solo, os espaços porosos do solo, assim como, por exemplo, o lençol freático, né? E os aquíferos ali que são abastecidos com aquela água que é infiltrada, tá? Então aqui, essa imagem, eu não sei se vocês conseguem observar bem. Vou me imaginar nessa linha pontilhada aqui que está com a seta, o terreno normal. Você vai fazer uma ação de forma a cortar uma parte do terreno, e essa parte do terreno é jogada para cima para formar esse aterro, né? Então, o que acontece com o terraço? Ele tem uma bacia, né, que é o canal, e tem a parte de elevação, que é o camalhão, né? Eles chamam de camalhão, que é o quebra-mola. Então a água desce do alto para o baixo, né, no escoamento. Essa vai encontrar o quê? O aterro, que é o terraço como barreira, e vai acumular água nessa bacia que foi formada na área que foi cortada. Então essa água, ela fica acumulada ali. Então a gente precisa de quais dados para poder dimensionar esse terraço? A gente precisa das chuvas intensas que caem na região. A gente precisa de um período de retorno dessa chuva intensa. Eu vou fazer um terraço para aguentar a chuva mais forte que já existiu nessa região. Você vai quebrar, você vai ter que vender a propriedade para poder fazer um terraço. Então, na verdade, como que a gente procede? A gente usa o chamado período de retorno. É um período, ou tempo de retorno, ou tempo de recorrência, vocês vão achar esses termos. É o tempo em que aquele evento pode ser igualado ou superado, né? Normalmente, na área agrícola, a gente usa período de retornos de 20 anos. Anotem aí. Dica, hein? 20 anos. Isso aí faz parte do exercício lá, hein? TR, 20 anos. É o tempo, normalmente, que a gente usa para poder fazer dimensionamento de um terraço, tá? Então, ali, a linha vermelhinha agora, é o nível normal do terreno. A gente corta nessa linha, na seta vermelha, né? E a gente, inclusive, remove a camada orgânica. Eu acho que eu já até perguntei isso aqui no outro momento, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, ele é formado dessa maneira aqui. Aí, quando chover, a água vai ficar acumulada aqui, né? E quando acumular, ela não traz os nutrientes, ela não traz ali resíduos de solo, matéria orgânica junto. Então, ao construir um terraço, essa área cortada inicialmente já vai ficar pobre, mas ao longo do tempo, ao longo das chuvas, ela vai enriquecendo, e acaba que essa área aí que foi cortada, onde fica o canal, ela acaba se tornando uma área rica, produtiva, por conta desses nutrientes, desses resíduos, desse solo que é transportado de cima para baixo, tá? Aqui é uma imagem de uma marcação de um terraço. Veja que a altura do terraço é bem alta, né? Então aqui, inclusive, ele mostra qual é o cálculo o cálculo da capacidade de armazenamento de volume de água desse terraço, né? Então vejam lá, a capacidade de armazenamento é igual à distância, né, do ponto ali. Aquele ponto à direita é o ponto que está no mesmo nível do topo do terraço. Vocês percebem isso? Está vendo lá? Então ele mede a distância do topo do terraço e o nível do terreno que tem a mesma cota do topo do terraço. Então ali deu 10,6. 1,15 é a altura vertical
do fundo ali do canal encostado ao terraço até o nível do terraço, tá? E aí, dividido por 2, que é um triângulo, né? Você calcula o volume. Nesse caso aí, deu um volume de 6,1 metros cúbicos por metro. Então, se esse terraço tiver 100 metros, quantos metros cúbicos eu terei aqui acumulados numa chuva ali intensa? Eu tenho 6,1 metros cúbicos por metro. Se eu tiver 100 metros de terraço, quantos metros cúbicos de água potencialmente eu posso acumular nesse terraço? Quem se arrisca? É 6,1 vezes 100, né, pessoal? Então vai dar 610 metros cúbicos de água. Vocês têm noção do que é isso em volume de água? É água pra caramba. São 610 caixas de 1.000 litros, gente. Uma caixa de 1.000 litros é 1 metro cúbico. É um volume de água enorme. Que se não fosse feita essa estrutura, essa água escoada, ela lavaria o solo, causando erosão. Entendem qual é o processo? Sim, dá para notar que a área é bem grande, né? A distância é bem grande. Exatamente. Esse está com o total, né? Esse aqui certamente foi calculado direitinho, né? Até por conta aí da assistência técnica. Então, assim, é uma técnica bastante importante, mas repito, se for mal feito ou se for feito de maneira improvisada, ela pode causar um prejuízo grande ao produtor, tá? Por desconhecimento, tá? Por desconhecimento. Ok. Aqui é uma outra imagem, né? De um terraço, né? A barreira ali, vocês veem que o terreno está descendo, e ali tem um canal, que é onde a água vai se acumular depois que ela encontrar o camalhão, né? Que é o terraço, né? No caminho. Aqui é um outro exemplo, tá? Aí são os tipos de terraço, nós temos vários tipos. Naquele programa que eu indiquei, o desafio, vocês vão achar esses tipos de terraço. Esse aqui é o chamado terraço de base estreita, né? Como o nome sugere, é que a base do camalhão, né? A base do quebra-mola, é igual quebra-mola de estrada, não tem aquele quebra-mola mais curtinho? Você dá aquela pancada no carro, pá! E tem aquele mais suave, não tem? Que você passa com o carro, às vezes dá até para andar mais rápido. É a mesma coisa aqui. Esse aqui é de base estreita, né? Você tem um canal ali, tá bom? Tá certo ali, tem o sentido do declive, etc. Esse aqui já é de base média. Ó, o desenho já mudou, né? A base do quebra-mola ali, né? Do camalhão é mais longa. Você tem um canal, você tem uma base mais longa. Qual é a vantagem de ter uma base mais longa do que uma base estreita, gente? Faz uma analogia, eu falei do carro aqui. Lá na propriedade tem carro? Você anda de carro na lavoura? Normalmente não, né? Você anda na estrada, né? Ei, Vicente, eu acredito que essa diferença aí, a vantagem é que o mais longo, no caso, né, ele ajuda a desviar a água com menos impacto do que um estreitinho. É como se fosse um quebra-mola de rua. Inclusive, eu até usei essa técnica na minha rua para poder acabar com problemas de erosão. De colocar... Exatamente. Mas bem assim, um pouquinho, né, atravessado para não atrapalhar o fluxo de carros, que eu até fiz por conta própria mesmo, sem autorização da prefeitura, porque Itaboraí é uma beleza, e resolvi o problema. Minha rua não tem buraco por conta desses quebra-molas gigantes aí que eu fui obrigada a colocar para segurar a erosão do solo. Beleza. Vamos ver o último aqui e vamos comentar o que você falou. E o base mais longa, base larga, tá? De fato, você tem razão. Quando você tem um terraço com a base mais longa, média ou larga, você acaba dando mais segurança, estabilidade ao terraço, concordam? Do que aquele curtinho. Esse curtinho aqui, se, por exemplo, cair uma chuva mais intensa, a água mesmo no corpo do terraço pode começar a minar e romper. Já esses aqui, você tem, vamos dizer assim, um caminho mais longo para a água, né? Então, você garante mais segurança, tá? Tem uma outra vantagem aqui importante, gente, que eu falei de carro. O que anda na roça normalmente?
Não é carro, mas é uma máquina, um trator, não é isso? Um microtrator. E aí, quando você tem uma base mais longa, você pode fazer as operações sem muito transtorno. Já uma base mais estreita, pode ser que você tenha dificuldade de manusear, de usar ali um equipamento, uma grade, um cultivador, justamente porque aquele formato dele ali acaba não, vamos dizer assim, favorecendo o uso de um equipamento, tá? Então, de fato, a gente tem vantagens, né? Lógico, evidente. Agora vamos falar, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Vamos colocar uma que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Nosso ponto fraco, qual que é? Qual que é, pessoal? Ninguém arrisca? Tá todo mundo rico aqui, ninguém liga para dinheiro. Quebra-mola pequenininho e se passar em alta velocidade, com certeza tu vai ficar sem mola, sem amortecedor, sem nada. Não, perfeito. Não, vamos falar de construção. Você acha o quê? Qual que é o mais caro? Para construção? É esse, né? São os melhores, né? Exato. São os melhores. Então, muitas vezes, você não tem recursos, nem de financeiros, nem de pessoal, para fazer nem maquinário para pagar, para fazer um desse, e você, então, de repente, opta em fazer um mais simples, um mais curtinho, né? Deixa eu colocar para gastar menos, certo? Ideia bacana, tá? Eu usei isso na minha rua. Quando os meus vizinhos viram, me chamaram de doida, mas eu provei por A mais B que era possível e com custo bem, tipo, custo zero mesmo. Usei pneus. Custo zero, ninguém fez? Você fez assim, faça-se a rua, faça-se o terraço aí, fez sozinho? Eu tinha esse terraço, eu só arrumei a ajuda de um amigo com uma reta escavadeira para ele levar o barro até o local que eu queria colocar essa mola então gigante. Teve amigo, teve mão de obra, teve equipamento, teve combustível. Nada de graça, gente. Nada de graça. Mas eu não gastei, não tive custo com isso, não, tá? Mas alguém gastou. Mas eu não tive esse custo. Então, tipo assim, eu consegui os pneus, que é uma coisa que a gente descarta. Isso. Perfeito, tá? perfeito. Eu sugeri ao menino que usasse a reta escavadeira para abrir uma pequena vala para acomodar esses pneus presos um ao outro, para eles não saírem, e cobrir com material, entendeu? Então foi coberto. Bacana. E o peso da reta escavadeira compactou o solo, e daí para lá a gente não teve mais problema de erosão por conta das chuvas. Foi um custo basicamente zero, vamos botar assim. Se eu tivesse que pagar o serviço da reta escavadeira, seria em torno de R$200. Isso aí. Desses, entendeu? Então, não sairia tão caro assim. Sim, querida, é isso. Então, mas se você faz algo assim, ou assim, não, agora não estamos falando de uma rua, não estamos falando de uma extensão de terra, né? Nós estamos falando, e vejam, nós estamos falando de um terraço, não. São N terraços, dependendo do comprimento da rampa, do morro, tá? Porque um terraço só não resolve. Então você calcula também a equidistância vertical entre terraços. Ou seja, a cada desnível no terreno, você tem que construir um terraço. Ou seja, você tem, assim, dependendo do comprimento, dependendo do desnível, você pode ter um custo bastante significativo, entendeu, Ana Paula? Sim. Então, só para chamar a atenção, que essas técnicas não são tão simples assim. É lógico, evidente, numa propriedade agrícola pequena, né? A gente pode fazer isso até manualmente, ao longo do tempo. Essa ideia sua do pneu é muito boa, principalmente para estradas, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Com a técnica das barraginhas, que é muito interessante e pouco aplicada, infelizmente, tá? Bom, vamos avançar um pouco mais. Aqui é o tipo de terraço do tipo patamar. Então, quando você usa isso, terreno muito declivoso, você tem uma rampa muito alta, dá para perceber, e aí você faz aí escadas, degraus, né, como se fossem degraus, para que você possa ter a condição de cultivo, né? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar a questão dos, por exemplo, dos arrozais, né, de produção de arroz na Malásia, na Ásia, melhor dizendo, desculpem, na Ásia. Então, muitas regiões, não aqui no Brasil, sinceramente,
Por exemplo, a produção forte de arroz no Brasil é no sul, né, nas áreas de inundação, né, irrigação por inundação de arroz, e algumas várzeas, né. Então, o arroz não é algo assim que você produz em qualquer lugar, porque você precisa de equipamento, né, para poder beneficiar o arroz, etc. O feijão, por exemplo, é algo mais comum, né. Aliás, sexta-feira passada, eu fui a varriçaia lá no parceiro que eu tenho lá, né, produtor rural, de mais de 20 anos de parceria. Gente, ele me deu um feijão que ele cultivou lá, que é um espetáculo. Aí ele falou, Vicente, olha, você isso aqui não tem aquele conservante que coloca para vender no supermercado, não. Aí ele falou, mas aí se não cuidar, ele estraga, né? Ele me foi, gente, vou passar uma dica. Ele falou assim, Vicente, você pega o feijão quando é assim, quando ele é colhido no campo, não tem conservante, não tem, né, tipo de preparação, você coloca dentro do congelador e deixa ele congelado, que aí ele não estraga, entendeu? Já hoje a Luísa e o Érico comentaram que eles usaram colocar dentro da garrafa PET e lacrar bem forte com a tampa, e deixa ali bem fechadinho, para não dar fungo, né? Para não dar aquele para ele não estragar, né? Então, voltando aqui ao assunto, então isso aqui é uma técnica, por exemplo, que em muitos países do mundo, em muitas regiões do mundo, são usadas para cultivo por exemplo, de arroz, tá? Irrigado, tá? Esse aqui, então, é um exemplo desse terraço tipo patamar. Então, em áreas muito declivosas, você faz vários níveis, né? Como se fosse uma escada longa, né? Com um degrau mais largo. E aqui, por exemplo, é o cultivo parece um citros, né? Uma laranja, um limão, algo assim, tá certo? Bom, aí nós passamos para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo, na verdade eu não instalei aqui no computador, eu vou deixar para praticar com vocês isso na semana que vem. Esse primeiro aqui, ele só mostra a simulação de um processo de terraço. Alguém chegou a instalar? Alguém chegou... ele é uma animaçãozinha. É um programinha chamado Flash. É bem legalzinho porque ele é bem didático, tá? Alguém instalou? Alguém funcionou ele? Ainda não. Estou fazendo isso aqui agora. Olha, gente, eu estou caprichando muito para vocês, mas eu preciso do retorno de vocês, tá? Depois vocês façam durante a semana. Semana que vem a gente vai praticar juntos aqui, tá bom? Ok? Combinado? Ok. Então, esse aqui é uma simulação. E esse aqui não, esse aqui é um programinha, tá? Aí eu coloquei a tarefa lá para vocês, como desafio. Instale o aplicativo no seu computador e pratique, tá? Então, vocês vão lá, vocês vão entrar nessa página, tem vários programas lá, mas por enquanto, instala o Terraços 4.1 e esse anterior aqui, que é o Terraço, que é para a simulação, tá? São os dois que vocês vão baixar no computador de vocês, né, se vocês tiverem, lógico. Quem não tiver, eu vou demonstrar aqui na semana que vem, tá bom? Aí, quando vocês baixarem o arquivo, vocês vão ter um arquivo chamado executável. E esse arquivo executável, vocês vão instalar no computador, para ficar instalado, para funcionar. Aí vocês vão permitir lá que ele configure lá o computador, etc. E aí vocês vão praticar. Eu até sugeri lá, não me lembro exatamente o exercício. Vocês vão lá, eu acho que eu sugeri para vocês escolherem as chuvas para Itaboraí, que aí vocês vão carregar os parâmetros. O período de retorno lá vocês podem usar 20 anos. Aí vocês vão entrando em cada opção lá e vão escolhendo as dimensões do terraço de vocês, tá? Aí a primeira opção é o tipo de terraço. Aí vocês vão escolher o tipo de terraço também, a partir daquilo que a gente viu aqui hoje, tá? Então fica como desafio. Aí vocês vão poder gerar um resultado, vocês podem gravar ou simplesmente anotar aí os resultados, os dados de entrada de vocês e os resultados. Mas eu acho que o programa, não tenho quase certeza que o programa gera um relatóriozinho. Aí você gera o relatório, pode até mandar imprimir em PDF, né para imprimir em papel,
ou seja, gerar o arquivo em PDF, guardar, e aí, antes de fazer, eu vou perguntar se alguém fez, se alguém praticou, se alguém conseguiu, tá bom? E, gente, se ajudem, um ajuda o outro, manda mensagem lá dentro da plataforma Moodle mesmo, tá? Para ficar tudo registradinho, um ajudando o outro, eu fiz assim, eu fiz assado, se quiserem colocar, né, por isso que eu coloquei lá como para discussão, né, um fórum de discussão, pode colocar os resultados que vocês alcançaram lá, tá certo? Então faço assim para a gente poder interagir mais aqui, né, sobre essa ação. Bom, uma outra estrutura bastante importante, estrutura hidráulica bastante importante, são os chamados canais escoadouros, vegetados, que são estruturas no terreno que têm o objetivo de recolher o excesso de água, conduzir essa enxurrada, né, essa água que escoa, né, concentrada, de forma segura, até as partes mais baixas do terreno. Esses canais escoadouros são, então, estruturas normalmente rasas, largas, com declividade moderada, não pode ser com declividade alta, porque senão dentro do canal vai acontecer erosão, e são estabelecidos em leitos resistentes à erosão. Tá? A melhor localização talvez seja numa depressão já existente do terreno, tá? Porque ali já está, vamos dizer assim, compactado, já tem um caminho preferencial da água, etc. Tá? E com o emprego de práticas mecânicas associadas, por exemplo, a terraços em nível, a práticas vegetativas, você consegue uma retenção quase completa das águas de chuva. Ou seja, a mensagem aqui desse segundo item é: se você associar diferentes técnicas de conservação, que a gente já tem visto aqui, vocês vão acabar simplesmente não tendo escoamento nenhum de água no terreno, que é o que nós desejamos. Nós queremos que toda a água que cai da chuva, ela infiltre no solo. Então, o que eu quero com a água de chuva? Que ela infiltre totalmente no solo. Por quê? Porque ela vai ficar na grande caixa d'água que é no solo armazenada, ela vai abastecer o lençol freático, ela vai recuperar nascentes. Gente, a impressão que você tem uma propriedade toda ressecada e de repente começar a brotar água aqui e ali, e isso acontece, tá? Utilizando essas técnicas, tá? Na ocorrência de deficiência de capacidade, velocidade de infiltração por motivos de solo, que nós chamamos aqui de pedrogenéticos, recomenda-se esses canais ou terraços em desnível, a construção desses canais escoadouros vegetados. Então, aqui é um exemplo, né, de canais escoadouros vegetados. Você tem ali, né, você tem ali, o que está assim acompanhando as curvas de nível são os terraços, tá? O que está ali interligando o terraço, né, são os canais escoadouros, tá vendo? É esse que desce. Então, eles são canais que servem para esvaziar, conduzir o excesso de água dos terraços, tá? Os terraços estão em níveis, são esses que estão arredondados. E esses canais esverdeados aí, compridos no sentido contrário aos terraços, são chamados canais escoadouros, tá? Estão ali indicados ali com a seta vermelha. Tá vendo? Todos esses são canais escoadouros. E esses aí são os terraços, tá? Aqueles todos que estão ali paralelos são os terraços. Agora vamos aqui falar um pouco daquilo que a Ana Paula fez lá, né, a custo zero, com a parceria lá com o colega dela. Ela usou pneus, né, de forma inteligente, para ser, vamos dizer assim, o local de acumulação de água. E, na verdade, o que a Ana Paula fez foi um embaciamento, né, que é construir um pequeno terraço. Ela construiu um terraço, e aí ela fez, né, nesse embaciamento, ela fez uma condução de água de forma a acumular a água que é conduzida pelo terraço, tá? E para ficar mais fácil de entender, seria isso. Então você tem um escoamento de água ali, no caso dela foi da estrada, aqui, por exemplo, pode ser de uma área de plantio, e eu faço uma grande represa, gente, é uma pequena represinha, tá?
aonde a água que será escoada pelo terreno, né, ela vai ser acumulada ali. Então, imagine várias estruturas dessas acumulando água ao longo de uma estrada, principalmente de uma estrada bem comum, semelhante ao que a Ana Paula fez, creio eu, tá, Ana Paula? Depois, se você quiser mandar uma foto da sua obra de arte, seria legal, para a gente ver aqui, tá bom? Viu, Ana? Tá bom, professor, eu mando sim, só que quando eu voltar de férias, né, que eu tô no Nordeste, isso vai ter... É muito chique, gente. E ela não pagou nada, ela na obra dela tá passando no Nordeste, hein, gente? Olha, hein? Tá bom, Ana Paula. Já. Vamos lá. Então aqui vocês podem ver que é a barraginha, né? A bacia de acumulação, botei entre 40 barraginhas. Vocês depois, vocês podem entrar lá no vídeo lá no YouTube, digita barraginhas lá. Vocês vão achar vários vídeos, né, dessa técnica. Essa técnica é uma técnica premiada, reconhecida, etc. Tá? O controle de erosão em estradas rurais, nós já falamos um pouco aqui hoje, tá? Então a gente também faz ali, né, aquela questão do arredondamento das estradas, a condução de água, né? Essa imagem ficou bem legal, né? Que no canal de drenagem da estrada, o que foi colocado? Vocês conseguem perceber aí com a imagem? Pode falar, Ana. Você está com... Parece cascalho. Exatamente. Por quê? Porque se não colocar o cascalho, a própria água ali vai causar erosão. Então o cascalho ali aumenta, a gente chama de rugosidade do canal, tá? E concebe, né, uma resistência. Então veja, uma estrada em cima antes, como que é essa estrada antes e como que ficou essa estrada depois, tá? E aqui uma foto de uma parte da estrada, tá bom? Estrada de terra, tá, gente? É lógico que tudo isso é custo, né, gente? Mas, por exemplo, uma prefeitura municipal que tem uma política de fortalecimento da agricultura familiar no município, ela pode se cuidar de preparar as estradas de forma que, além da manutenção, que é sempre necessária, tem estradas bem conduzidas, bem projetadas, para evitar que a erosão, né, tenha situações como essas aqui da imagem da direita, da foto da direita ao alto, né? Uma estrada que você não tem segurança de passar, que você vai quebrar seu carro, que você vai agarrar seu carro. E, gente, eu já tive situação de dormir dentro do carro, em roça, por conta disso, tá? De estradas ruins. Não foi uma vez, tá? Então, é importante, às vezes são... isso é muito caro. Não, às vezes é usar a mesma máquina, mas de forma adequada, de forma correta, tá? Bom, uma outra coisa que a gente, inclusive, discutiu na aula passada é o controle de vossorocas, hoje aqui com um pouco mais de detalhamento. É um fenômeno, assim, bastante acelerado da erosão. Eu já tive a oportunidade de participar de congressos de erosão hídrica, participei de um congresso uma única vez, tá? Mas foi muito bom, porque além de ter as palestras, as apresentações, nós tivemos as visitas técnicas. Eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês, tá? Então, o controle de vossorocas é uma coisa, assim, bastante importante, porque ela pode se tornar, gente, uma catástrofe ambiental, e pode tornar aquela propriedade improdutiva, tá? Então, começando aqui com imagens para vocês, isso aqui é o seguinte, isso aqui é em Goiânia, no autódromo de Goiânia. O autódromo, ele é redondo, tá? Ele é arredondado. E toda a água do autódromo saía num único ponto de drenagem, tá? E esse ponto de drenagem, eu não sei se vocês conseguem ver aí, uma área que está cercada de vermelho, era drenado para esse ponto aqui. Gente, isso aqui virou um buraco, né? Uma erosão, uma vossoroca, que ela estava destruindo esse condomínio do lado. Aqui, infelizmente, a imagem, né, por ser uma imagem aérea, e foi essa mais antiga que eu consegui no Google, ela não reflete bem, ela só pega uma parte, mas ela não reflete bem a destruição que essa vossoroca causou. Só para vocês terem ideia, nós paramos ali você deve perceber que tem um asfalto, né?
Nós descemos do micro-ônibus, entramos por um lado da Vossoroca, descemos, fomos lá embaixo, voltamos pelo outro lado, junto à cerca do condomínio. Então já era uma Vossoroca aí que tinha uns 50 metros de largura e tinha ali, sei lá, uns 300 metros de comprimento. E estava cada vez mais, a cada chuva, estava desbarrancando e crescendo para os lados, né, comprometendo o condomínio. Então, em 2020, se vocês perceberem, está tudo vegetado. Então, certamente houve um investimento público ou até privado de forma a recuperar essa Vossoroca para impedir a continuidade da destruição ali das terras no seu entorno, tá? Essa aqui são imagens, né, que os alunos, os colegas que fizeram outro curso comigo, aí eles mandaram muitas fotos, né, a gente abriu até a possibilidade de gravar pequenos vídeos, né, foi bem legal. E aqui é lá, não coloquei o local, mas aqui é lá no Espírito Santo, uma região aqui que tem se vocês observarem, tem uma Vossoroca enorme, né, caindo aqui. Então observe que essa parte aqui que parece um anel, de fato é uma contenção, para impedir que as águas continuassem aumentando aquela Vossoroca, e eles estão fazendo um processo de recuperação, tá? Observe na imagem da direita, que a Vossoroca já destruiu boa parte da cultura aqui, né, que é uma cultura, deve ser café, provavelmente. Abriu uma buraca aqui, ó, que pelo tamanho da árvore, deve ser algo aí de uns, sei lá, uns 50 metros de largura. E simplesmente destruiu todo o solo existente ali, tá? Então, assim, é disso aí para pior, né? Essa aqui já é uma outra imagem, isso aqui de Formosa, em Goiânia, a imagem está distante, uma Vossoroca grande lá que a colega trouxe, né? Que há uma intervenção, veja o tamanho aí da casa, da imagem da direita, e todos aqueles canais ali, na verdade, são caminhos ali provocados, né, ou vamos dizer assim, consequência de um processo acelerado de erosão. Aqui uma outra Vossoroca enorme, né, a imagem maior, você dá para ver a pessoa ali em pé, olha só que buraca que abriu. Aí imagina se a sua propriedade tiver ali 10 hectares, a metade da propriedade pode ir embora, né, numa história dessa. Porque depois que levar a camada agricultável, fica o quê? Horizonte B, C, né? Rocha. Então você não consegue fazer nada. A não ser que vai fazer escalada, outra coisa, né? E agora imagina o custo de recuperação de uma Vossoroca dessa. É algo muito caro, né? Então muitas vezes os produtores deixam para lá, deixam do jeito que está, porque é inviável, ou é muito caro, ou não dá retorno ele fazer uma recuperação ali. Muitas vezes isso pode ser provocado pelo próprio produtor, que tem um solo propenso à erosão, ou solo com uma erodibilidade alta, uma região que tem chuvas que tem uma erosividade alta, e aí você acaba tendo todos os elementos necessários para causar a degradação e causar a erosão acelerada, formando aí Vossorocas, tá? Então, como eu disse, o controle de Vossoroca é complexo, é muito caro, e pode ser mais elevado do que o próprio valor da terra, tá? Essa Vossoroca se concentra, na verdade, em áreas de depressões mal protegidas. Ela pode ter de vários quilômetros de comprimento a 10, 15 metros de largura e 6 metros de profundidade, tá? São dimensões que são possíveis de ser encontradas, tá? O crescimento no comprimento da Vossoroca é mais rápido, e o transversal ele vai desbarrancando, né? Ele é mais lento. O volume de enxurrada, né, das águas que escoam, que penetra na extremidade é superior e maior do que nas laterais, tá? Então aí a recomendação de controle e recuperação de Vossorocas, ela se constitui basicamente em 3 processos. O primeiro é isolamento. O isolamento é esse que eu mostrei para vocês aqui, ó. Você faz um cercamento. Você não deixa a água continuar descendo em cima da Vossoroca, tá? Então, o isolamento,
ele tem o objetivo de suspender os fatores que provocam o aumento de vossoroca, que é o escoamento das águas. É necessário fazer um bom manejo de água dentro da propriedade. Pode-se realizar a construção de um canal divergente, né, um canal que leva essa água para fora, né, para fora da área da vossoroca, ou seja, você tira qualquer água que escoe ali dentro, e ainda é uma boa opção, porém a água deve ser descarregada em outro local, né, um local protegido. A recuperação total é muito cara. Normalmente isso aí só tem sentido em áreas públicas, tá? Ou quando você tem áreas ali coletivas, né, como aquele caso lá do condomínio lá em Goiânia, né, seja pela união ali do condomínio, ou seja até mesmo pelo poder público. Depende da relação, então, custo-benefício praticada e adotada. Quando a área possui a vossoroca de alto valor, os benefícios compensam os investimentos. Então, se você tem uma vossoroca, como eu vi lá em Goiânia, numa área, em um parque central, então vale a pena fazer investimento, porque os benefícios sociais, ambientais, eles compensam. E aí, ele chama atenção aqui, né, quando a profundidade não for elevada, ele recomenda fazer raspagem de áreas próximas, de forma que seja preservado o horizonte superficial, né, do solo, né, o horizonte A, que tem maior fertilidade e matéria orgânica quando possível. Tá? Então aqui alguns esquemas, né, de controle mecânico de vossorocas. Aí ele mostra ali uma vossoroca em formato de triangular. Aí ele mostra ali para afastar o horizonte A, né, que é mais rico em matéria orgânica, né, que é o horizonte que a gente faz agricultura, tá, pessoal? Predominantemente. Aí você mexe com o horizonte de baixo. Então imagine, eu tiro a parte rica, afasto, trabalho com a parte de baixo, com o horizonte B, tapo o buraco, e depois eu volto o horizonte A, que é a última, que é a etapa 4 ali. Então a etapa 1, você... uma expensão na área, a etapa 2, você raspa o horizonte B, etapa 2, você raspa o horizonte A, e por fim você cobre tudo, né? Então você trabalha o movimento de terra maior com o horizonte B, é a parte inferior ali do horizonte, e o horizonte A você volta para o lugar depois de tapar o buraco ali da vossoroca, tá? E por fim a estabilização de vossorocas, quando pode, que é uma técnica, né, utilizada quando não pode ser feita a recuperação total. Então, se você não pode recuperar totalmente, então pelo menos você vai fazer o quê? Contenção das encostas, vegetação, revegetação. Você vai diminuir. O buraco vai continuar? Vai. Mas ele não vai aumentar. Ele vai estabilizar naquela situação ali, e aí você vai ficar com uma situação crítica, sim, mas você não vai permitir que aquela vossoroca, né, que aquela erosão aumente e cause maiores prejuízos, tá? Então é chamada estabilização de vossorocas, tá? E ela é recomendada para pequenas vossorocas pouco profundas e com pouca declividade, tá? E recomenda, inclusive, a utilização da famosa cobertura morta, que eu já falei aqui para vocês. Palhas, restos culturais, capim, folhas, etc. Tá? E aí vem outros dados aqui que depois vocês podem se aprofundar. Aqui é o esquema, né? Você pode usar também para estabilizar uma vossoroca chamadas paliçadas, tá? Você pode fazer isso usando bambu, usando ali madeira usada. Bambu é aliás, um comentário, bambu é uma planta assim, extremamente útil na propriedade agrícola, tá, gente? Eu já morei no campo, né, em usinas de destilaria de álcool, e a gente usava bambu para fazer cerca, para fazer galinheiro, para fazer contenção na roça. Então, se você pretende ter uma propriedade, ou tem uma propriedade, como o Rodrigo, que não está aqui hoje, é muito importante ter moitas de bambu para você utilizar ali
para fazer uma série de coisas, né, reduzindo o custo, tá? E pode até se aperfeiçoar, fazendo até móveis, algumas coisas, mas eu nem digo tanto, mas eu digo a coisa mais básica mesmo, daquilo ali que você precisa na propriedade, tá? Então aí ele está mostrando de como fazer essas paliçadas, que é uma forma de conter que a água continue caminhando dentro da vossoroca e proporcionando então o aumento dessa erosão. Então, o que nós vamos ter na semana que vem? Começar. Eu vou começar com aqueles 2 programas que eu falei com vocês, e depois nós vamos falar um pouco de cultivo mínimo, plantio direto, sistema de integração agricultura, pecuária e floresta, né? Aí tem várias denominações, ILP, ILPS, SAP, sistema Silvi agrícolas, sistema que é árvores, né? Com agricultura, que é o que nós vimos lá hoje, inclusive, que são sistemas agroflorestais, sistema silvipastoriz, ou árvores, né, com a criação de animais, e agro-silvipastoriz, que junta tudo, a agricultura, né, a pecuária e também o cultivo de plantas, de árvores, né, na mesma área, tá? São técnicas aí que são bastante conhecidas, disseminadas, né, mas, repito, com pouca aplicação, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, até onde eu sei, né? Principalmente na minha região lá, pouca coisa sobre isso, tá? A gente, mais uma vez, traz alguns vídeos para vocês aí, ó. Tem um vídeo aqui, ó, de marcação de terraço, tem um vídeo aqui que mostra marcação de terraçamento, curva de nível, o terceiro é marcação de curva de nível, se alguém quiser ver como é que funciona, técnicas de controle de erosão, vossorocas, aí tem dia de campo. Esses vídeos tem alguns curtos, tem outros longos. Eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem lá na plataforma Mudo, né? São 2 vídeos curtos, tá? Um acho que tem 3 minutos, o outro tem 4 minutos, ou seja, não dá trabalho nenhum de vocês assistirem, tá? E eu recomendaria muito que vocês vissem, comentassem, etc. Aqui nós temos, né, esse primeiro referência aí, é uma publicação da Comissão Técnica de Conservação de Solo, tá? De São Paulo, Boas Práticas de Conservação de Solo e Água. Aí basta você acessar esse link, a apresentação já está em PowerPoint lá, já vou te dar a palavra, lá na plataforma Moodle, vocês podem baixar. Tem outro material aí sobre conservação lá da Universidade Federal de Santa Maria também. E a última referência é dos aplicativos que eu passei o exercício, tá? E aqui os livros que eu já tinha passado para vocês, estou repetindo. Ana, pode falar, por favor. Oi, desculpa. Não, é que eu vi alguns vídeos lá que você colocou na plataforma, né? Ai, foto linda. E o que essa acontece? Da Amazônia, Ana. Né? Alguns eu não consegui entrar, mas aí eu vou olhar de novo no problema meu, né? Ou lá do vídeo, do link que já não existe mais, que apareceu isso para mim depois. Eu tinha observado isso, Ana, e quando for assim, por favor, me avise, para eu poder atualizar, tá bom? Tá, eu vou novamente. E assim, eles chamam, até anotei aqui, ILPF também, né? Isso. A integração da lavoura, pecuária e floresta. Isso. E aí a gente deve falar na aula que vem, mas uma coisa que me chamou a atenção assim, é que quando eles falam da floresta, eles focam muito no eucalipto. Aí saber por quê, mas aí na semana que vem então, a gente fala, não sei se a nossa prática lá no campo vai ser um negócio assim bem legal, porque inclusive hoje o Érico comentou sobre isso, né? Eu já vou te dar um spoiler, né? Quando você pega uma espécie nativa, ela é muito, assim, conceitualmente é o que tem que ser feito, né? Mas ela demora muito, Ana, a se desenvolver. Eu tenho uma mata lá que nós já fizemos desde 2007. Então nós temos 13, 15 anos, né? Demorou um tempão para ela tomar um corpo e ficar bonita. Isso na beira do Rio Paraíba do Sul, tá? Então demora muito. E eucalipto? Eucalipto, gente, cresce 3 metros por ano. Então, se você vai fazer um sistema desse,
que você pode fazer, Ana? Você coloca eucalipto, ele vai desenvolver, ele vai proporcionar o ambiente ali para que as outras culturas possam desenvolver, e quando tiver no momento certo, você pode cortar o eucalipto, que é uma espécie exótica, e inclusive gerar uma coisa que é muito importante para a gente no campo, que é madeira. Você pode ter ali, dependendo da espécie de eucalipto que você cultivar, você pode ter folhas ali, né, para fazer, por exemplo, xarope, fazer travesseiros. A minha esposa que trabalha com isso. Então, fazer travesseiros, né, para problemas de respiração, tem um monte de coisa, tá? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E a madeira você pode cortar, né? Você deixa, logicamente, você deixa a raiz lá, que ela vai se degradar com o tempo, né? Inclusive ela pode nascer de novo, e aí você pode dar uma destinação a essa madeira, para poder utilizar, você pode fazer um tratamento e utilizar numa construção, na sua sede, né? O Érico lá, ele falou, isso aqui é para construir a casa, que eles compraram recentemente e estão organizando tudo lá. Então, o eucalipto tem essa vantagem, né? Você pode plantar uma espécie nativa? Pode, mas aí o tempo demora. Ele até mostrou lá, um pau-brasil e eucalipto. Tá aqui, ó, plantou junto. Ó, o pau-brasil, estava lá com 50 centímetros. Ó, o eucalipto, 3 metros. Entendeu? Porque é muito rápido. As espécies exóticas acabam se desenvolvendo muito bem, né? Assim como o eucalipto. Vocês devem conhecer uma, por exemplo, que se chama casuarina, muito usada em beira de praia. É exótica também, né? E tem outras, né? Tem agora... tem uma mogno africano, vocês devem estar ouvindo aí. Então, uma febre de mogno africano danado para cultivar, porque ela cresce rapidamente, entendeu? E ela dá uma madeira bonita, né, de qualidade. Então, tudo isso vai depender do seu planejamento ali, tá bom? Tá, obrigada. Gente, por hoje é só. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então nós temos aqui a Tereza, que está quietinha hoje, a Ana Cristina, Ana Paula, Elaine, Mário Antônio, Samuel e Tereza. Pode falar, Ana Paula. Então, sobre as contenções, né, de solo com pneus, no caso dos degraus gigantes aí que você falou, é permitido, assim, pelo meio ambiente, pela parte ambiental mesmo, de ser feita essa contenção em grande escala com pneus, por exemplo? Olha, é uma boa pergunta, tá? Eu te prometo que eu já te trago uma informação, que a gente tem uma parceria com o INEA, tem um colega nosso que é professor de doutorado, e que ele trabalha com licenciamento, né, analista ambiental do INEA, lá na região lá de superintendência lá do Norte Fluminense, Norte-Noroeste Fluminense. Eu vou perguntar a ele, mas eu posso te garantir que eu tenho visto bastante em lavouras, em propriedades, tá? Já vi bastante, e eu diria, né, Ana, assim, sem falar da questão do licenciamento, que é uma técnica que, inclusive, reduz a disposição desses resíduos na natureza, né? Porque a quantidade de pneus, gente, é muito pneu que é descartado, né? E que poderia ter um uso melhor, mais nobre, como esse, tá? Então, por exemplo, se você tem uma encosta, se você tem... Eu já vi, por exemplo, em Muriaé, não sei se alguém já viu, Muriaé, lá passando na BR, no centro da cidade, tem uma encosta enorme, foi toda, vamos dizer assim, protegida com pneus que foram enchidos de terra, entendeu, Ana? Então, técnicas assim, pode dar uma destinação mais nobre a esse produto, a esse resíduo aí. Me veio essa dúvida. Mas vamos verificar. Não sei se você conhece ou já ouviu falar na Lagoa de Jucunaíba, que fica em Silva Jardim. Já fiz. Então, já orientei trabalhos de pesquisa lá, de mestrado. Agora, só que ela está com um pequeno problema, né? Ela está engolindo o bairro. Ela, em época de cheia e de chuva, ela está engolindo mesmo. Ela está levando tudo que tiver e as encostas estão cedendo todas para dentro da lagoa. Inclusive, uma belíssima casa está pendurada, quase caindo, e eles não conseguem, o pessoal dali não consegue colocar essa contenção de pneus, que eu até sugeri num passeio que eu fiz ao local,
Eu até sugeri um amigo que tem um restaurante lá, que fizesse essa convenção, assim, a gente não pode, o pessoal do meio ambiente não deixa. Eu falei, mas como assim não deixa? Eu acho que tudo, Ana, tem que ser feito processo, né? Tem que haver uma consulta formal, que às vezes assim, o cara quer chegar lá e enfiar pneu de qualquer maneira, não é isso? Não, claro tem que fazer um projeto de contenção, apresentar o órgão, justificar, ou seja, né, tem todo um procedimento que muitas vezes as pessoas, né, assim, não estou falando que o órgão ambiental é rápido não, tá gente? Eu sei que da burocracia, tem muitos processos, etc. Tem pouca gente também, né? Tem que ver os dois lados. Mas, por outro lado também, há algumas exigências, né? Não é chegar lá e colocar pneus, é você fazer um projeto de contenção, mostrando ali como que vai ser feito, a quantidade que vai ser colocada, como que vai ser executado, né? E tentar aprovar junto ao órgão ambiental. Então, eu acho que se houver, assim, um projeto bem feito, mas eu vou fazer essa consulta, tá, Ana? Tá. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Obrigada. Não me esquece, não deixa me esquecer não, tá? Tá, coloca lá no fórum de dúvidas, coloca essa questão lá para mim. Tá, ok. Mário Antônio, Tereza tá quietinha. Tranquilo. Não, eu fiquei pensando a questão do eucalipto que o senhor falou, né? Dependendo do como como é manejado, né, o plantio, tudo, isso pode prejudicar muito o solo, né? Sim. Mas tem que seguir a legislação, tem uma legislação própria. Exatamente. E aí tem essa questão, né, que o eucalipto seca o solo, né, Mário? Sim. Mas eu, assim... Uma parte, eu acho que no Brasil, não sei qual década, que teve até chamado de deserto, como que é? Deserto verde. Deserto verde, mas aí é porque é monocultura, né, que é o caso do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem uma lei estadual que proíbe plantio de novas áreas de eucalipto, tá? Porque o estado foi todo tomado de eucalipto. Então, não sei se vocês já foram, né? Não sei se a Ana, quando foi para o Nordeste, foi de carro, foi de avião, mas quando eu fui para a Bahia de carro, você vê assim, são quilômetros e mais quilômetros de eucalipto, né? E aí sim, você causa um dano como qualquer monocultura, entendeu, Mário? Não estou defendendo o eucalipto não, mas se ele é uma monocultura, cara, a monocultura da cana é ruim, a monocultura do café, da soja e por aí vai. Então, deserto verde. E por que chama-se deserto verde, né, pessoal? Porque as folhas de eucalipto impedem, né? Tem um processo de impedir o crescimento de outras culturas, né? Acabei esquecendo o nome aqui. Vou lembrar, depois eu falo. Então, ela simplesmente inibe o crescimento de outras vegetações que ficam embaixo. Então, ela é alelopatia. Alelopatia é o efeito que causa no solo, que ela tem uma toxina, né, nas folhas, e aquilo ali simplesmente esteriliza o solo naquela região. Então a vegetação não cresce. E aí chamam de deserto verde, ou seja, tem vegetação, mas não tem diversidade. No entanto, Mário, com a questão das mudanças climáticas, os plantios de eucalipto ganharam força, ganharam importância, porque mesmo sendo desertos verdes, é um vegetal, e sendo vegetal ele faz o quê? Absorve CO2 e libera oxigênio. Então, mesmo os eucaliptos são vistos hoje como ações positivas de combate às mudanças climáticas, por muitos órgãos, né, e muitos produtores. Oi, Ana. Cristina ou a outra? As duas estão como levantada. Mas eu acho que a outra estava com... Estava mais cedo, não sei. Mas pode falar você, se for o caso, ela fala. Eu vou anotar para vocês aqui no chat. Tá bom. Eu ia perguntar outra coisa também, mas... do Nordeste, né, que eu também fui recentemente, e ônibus, né, pensando lá também que é mais econômico, mais econômico financeiramente, agride menos o meio ambiente, que eu estou aprendendo isso, né, por causa de pegada de carbono, essas coisas que eu tenho feito, testes que tem na internet, mas enfim, e realmente tem muito eucalipto, né, assim, você vê aquele mundo de eucaliptos, mas obrigada aí pelos esclarecimentos, tá bom? Ok.
Mais alguém? Ana Paula quer falar? Ela está com a mão levantada. A mãozinha aí foi sem querer. Tereza começou a falar. Não, tá tranquilo, é só para falar que aqueles vídeos anteriores também, alguns deles realmente não tá mais disponível. Mas foi falha minha, tá, Tereza? Porque eu deveria ter conferido um por um. Eu achei que tá tudo, vamos dizer assim, funcionando. Oi, Ana. Não, tudo bem. Só para confirmar que o problema não é lá no seu, não, Ana. Também então é geral. Não, às vezes eles retiram o link do ar. Não é, às vezes não é você que colocou errado, Vicente, o link. Não. É porque eu não conferi se estava no ar. Entendeu? Aqui dá um trabalhinho. Eu não posso mandar qualquer link para vocês, né? Então tem que ir lá entrar e tal. Mas aqueles já estavam selecionados. E eu não conferi se eles estavam no ar. Entendeu? Essa que é a falha da minha parte aí. Eu peço desculpas, mas eu peço que vocês me avisem, que aí eu já corrijo, tá bom? Ou até indico o outro no local. Tá tranquilo, tá, tudo bem. Meus amigos, fechamos hoje? Podemos encerrar? Podemos. Nós temos mais aqui... O Samuel, quer falar alguma coisa, Samuel? Só falta você. Samuel e Elaine. É que eu não sei o que perguntar. Mas fala com a gente. Gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Isso, pronto, já falou. Então tá bom, gente. Obrigado aí mais uma vez. Semana que vem estamos juntos. Obrigado aí por estarem aqui. Somos poucos, mas somos engajados. Isso que importa. Tá bom? Yeah. E a gente vai ter mais 2 encontros e a gente vai ter o fechamento lá. Vamos ver se a gente faz um lanche bacana lá para todo mundo se confraternizar lá no dia lá também. Tá bom? Sim. Ok? A área de Mário Antônio, gente. Cachoeira, tudo por conta dele. Cachoeira, tudo de bom. Opa! Adorei. Bora. Gostaram, né? Então tá bom. Meus amigos, valeu, boa noite. Vou interromper a gravação. Até semana que vem. Até, boa noite. Faça